Casamento em Pauta está no ar para o nosso 19º episódio. Que alegria te receber aqui. Seja bem-vinda, meu amor. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. 19º, amor? 19º já, hein? Nossa, imagina quantas vidas, né? Não foram já tocadas. Muitos. Quantos casamentos já não foram restaurados. Que alegria para nós. Com certeza. E o episódio de hoje, ele está incrível. Sabe por que ele está incrível? Porque nós vamos trazer aqui algo que é muito importante, que vai te ajudar muito, que é a famosa metanoia. Você já ouviu falar sobre metanoia? Mudança de mentalidade. Nós trouxemos aqui um casal justamente para trazer um testemunho sobre essa mudança de mentalidade que ocorreu, já casados, né, e que hoje eles vivem assim uma vida realmente de graça, uma vivência na Igreja Católica com profundidade. Então, se você está passando dificuldades aí no seu casamento, com seu esposo, com a sua esposa, hoje é o dia de você ficar aqui até o final, para que esse testemunho possa te motivar, sabe, a vencer todas as dificuldades que vocês estão vivendo. Então, existe esperança ainda no seu casamento. Quero que você tenha certeza disso. Existe esperança. Seu casamento ainda tem jeito. E o episódio de hoje vai te garantir isso aí. Né, meu amor? Fica até o final. Fica até o final. Eu gosto muito desse testemunho. E nós estamos aqui na Tona, o melhor estúdio de Ribeirão Preto. Se você quer gravar o seu infoproduto, o seu conteúdo, o seu criativo, gente, o que faz diferença em um infoproduto e um anúncio é o criativo. Então, se você quer qualidade, agilidade, uma estrutura que é de última geração, entre em contato aqui, o telefone está na legenda para você também estar aqui conosco, né? Na nossa casa, né, meu amor? Nossa casa, né? Um pedacinho da nossa casa aqui. E vambora! Vambora. Tô curiosa, viu? Para descobrir a história desse casal lindo que tá aqui com a gente. Trazer os nossos convidados, Marcelo, Gabi, sejam bem-vindos ao Casamento em Pauta. Obrigada. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. O Marcelo já veio. Vim uma vez, uma conversa só de homens, né? Foi. Foi boa. Foi. Para você que tá chegando, né? Nós teve um dia que a gente mudou um pouquinho a dinâmica, a Érica ficou em casa. Ele me deixou em casa. Deixou em casa e aí eu recebi aqui a presença de 3 maridos, pais, homens que estão ligados na sociedade, trabalhando, exercendo seu papel aí. E foi um papo, sabe o que foi o papo? Como amar mais a esposa e os filhos. Eu escutei. Não, Só sobre isso. só sobre Só isso. sobre isso. E isso você não encontra em qualquer lugar, não. Só aqui no Casamento em Pauta. Então, se você ainda não viu, assiste. Se você, mulher, ainda não viu. E o homem manda pro seu marido, que vai fazer toda a diferença na Aí sua sim. casa. Mas vamos lá, vamos apresentar. Marcelo, Gabi, você apresenta um pouquinho, idade, quanto tempo de casados. Quer começar? Eu começo. Eu falo mais que ela, então é um perigo eu começar, que senão... Gabi, você pode interromper. Então... Pode deixar. Fica... Eu faço isso. Mas ela me bastante conhece frequente. já. Ela já me conhece há bons 14 anos, é isso? Isso. A gente está junto, né? Então, eu sou o Marcelo, minha esposa Gabriela. Na barriga dela tem a Antônia, que nasce em breve, em janeiro, ano que vem. E a gente também tem 2 filhos, a Olivia, mais velha, de 5 anos. 5 anos, quase 5. E o José, que tem 2 anos. O que a gente precisa apresentar, assim? Idade, pessoal... 36... Ixi, Gabriela. 36 anos, né? Ficando velho, a gente para de contar. 36 Gabriela anos. tem 34? 33. 33 anos. 3 anos de diferença vocês dois. Nós somos casados há 7 anos. E antes disso, nós namoramos 7 anos também. Sim. 7 anos, então estão juntos há 14 anos. E acho que a gente se conhece antes disso por uns 3 ou 4 anos, né? Então, é bastante tempo. Então, eu fiquei sabendo que vocês se conheceram em férias, na praia. Pois é. Queria saber mais sobre isso. Como que vocês iam passar férias, e você era de Ribeirão, Marcelo de São Paulo, vocês iam passar as férias e se esbarravam assim? Foi um amor de praia que subiu a serra, né? Amor praiano. A minha família aluga casa em Guaicá, que é onde a minha sogra tem casa, sei lá, há 20 anos. Mentira, 30, desde quando eu nasci. E todo ano, todo Réveillon, a gente passa férias. Na verdade, a gente passa Réveillon lá. E Guaicá é uma praia pequena, não tem cidade. Então, assim... Onde fica? Fica em São Sebastião. São Sebastião? No litoral norte, né? Perto da Ilhabela. Certo. E Maresias ali.
E, enfim, então, à noite não tem o que fazer. Então, os jovens, né? Acho que o tradicional de Guaicá é fogueira e luau na praia praticamente todas as noites. E o Celo, né, frequentava também, e óbvio, porque tinha casa lá. Ia eu, minhas primas, então era uma turma de mulheres, assim, gigantesca. E eles, uma turma de homens gigantesca. Gigantesco. E foi um encontro, assim, começou tudo como amigo, sabe? Eles chamavam a nossa turma das turmas... Sem segundas intenções, claro. Era a casa das mulheres, a casa dos homens, mas não tinha nenhuma... Ele chamava a Mas nossa vocês turma... eram bem jovens, assim. Jovens. Sim. 15, 16. Era novo. Era colegial. Você vê foto, a gente era criança. Mas vocês não tinham nenhuma amiga em comum. Nada. Foi assim. Nem as famílias? Não. Não, a gente... Então, meu pai tem casa lá na quadra 3, lá em Guaicá. E ela alugou casa por alguns... Ela alugou casa na mesma quadra. Então, a gente... Guaicá tem um gramadão no meio que você passa andando. Então, ela passava todo dia na frente. Ela, a irmã, a prima, as primas, né? E a gente ficava vendo e a gente se encontrava na praia. E daí no Réveillon, que era o ápice, assim, o clímax da temporada, a gente se conheceu, né? E, na verdade, eu não conhecia a Gabriela, eu conheci as primas da Gabriela, uma irmã e uma prima da Gabriela. E daí a gente combinou de se encontrar no dia seguinte na praia, a gente conversou, daí sim eu conheci a Gabriela. E a gente foi criando essa amizade, né? E esse foi o começo de quando a gente se conheceu. Foi uma grande amizade, assim. A gente formou uma turma bem grande. É. A gente era as meninas, As Ribeirão, é. Eles chamavam a gente de as Ribeirão. Lá vem as Você era de Ribeirão. São Paulo. Eu era de São Paulo, Era não, né? Você é de São Paulo. Quase que eu sou de Ribeirão Preto agora. E esse tempo de férias, assim, mais ou menos ficava quanto tempo vocês ficavam A juntos? minha família alugava a casa por 15 dias. 15 dias. E eu passava um E mês. o Celo passava o mês, Passava um mês. E aí, e isso, por exemplo, aí a primeira vez, né? Aí quando vocês se conheceram, no outro dia também, criou uma amizade. Aí você foi embora para Ribeirão. E nunca mais nos vimos, a gente só ia... Mas só amizade. Só. No Naquela época primeiro não ano tinha não tinha celular, nada. né? Ninguém... Era MSN, né? Era MSN, MSN. era o Orkut. ICQ. Isso aqui. Não, Nossa. não era ICQ, era Cê- MSN, Você também é da época do ICQ? e mensagem de texto. Nossa, eu lembro Paulo disso. Henrique pegou essa época? Eu não, sou mais nova. Mas, ICQ você não pegou? Eu não peguei. mas aí vocês conversavam durante esse tempo ou só depois no outro Muito ano? pouco. Eu acho Se que teve- conversava era muito pouco. Eu não sei se foi no primeiro ano ou no segundo, mas daí teve o Carnabeirão, né? Em algum momento eles vieram, o A Marcelo gente manteve e o essa primo... amizade que só acontecia Acho que no nas primeiro férias. ano. Nas E férias. acho que logo no primeiro ano, depois do Réveillon, a gente foi pra ilha junto. Acho que teve julho. alguma... a gente se encontrou em Tinha julho. a Semana da Vela, na Ilha Bela, que a gente Que elas também voltavam frequentava. pra Ilha Bela. Também iam. A gente se encontrava nas férias, assim. E daí, eventualmente, elas contavam, né? Era uma fase que a gente saía pras folias lá. E ela contou que tinha em Ribeirão Preto uma folia legal que era o Carnabeirão. Carnabeirão. Famoso. Famoso Carnabeirão. E falaram, vocês têm que ir, vocês têm que ir, vocês têm que ir. E eu e meu primo, que fazia parte da turminha, a gente topou ir. E a gente veio aqui para Ribeirão Preto e né, a família acolheu a gente, né? A prima dela acolheu a gente na casa dela. E a gente foi no Carnabeirão. E esse foi o começo, assim. Acho que daí no ano seguinte a gente voltou assim. Mas aí já deu uns beijinhos ali ou não? Não, então. Não? nada. O negócio vai longe. Só amizade nesse tempo todo. Então, daí Só. finalmente, assim. Eu achava o Marcelo muito nerd. Falava, não, vai me perdoar. Muito Eu nerd. achava ela linda. E daí eu no ano seguinte, no Réveillon, eu criei coragem, né? E fui atrás dela, tentei conversar com ela e tentei ficar com ela. E a Gabriela me deu uma bota. Ela não ficou comigo. O que é bota? Porque bota ela é só Bota pro lado sinão, paulista. né? Basicamente. Levar um fora mesmo. Levei um Fora. fora. Um bota é uma palavra bonita, na hora que você levar um fora da cabeça. Ele tá querendo, assim, deixar as coisas mais... bonitas. Ela não quis ficar Menos comigo, grave. assim. E eu ficava indignado. Mas como você não quer ficar comigo? Quase que uma habilidade Sou zero, paulista, né? sou de Como? São Paulo, você é lá de Ribeirão Você Preto. tá me negando? Ninguém Como? me nega, não. Na Mas verdade, é é que eu legal, tava né? meio Enfim. apaixonadinha por um paquerinha da escola que tinha ido fazer intercâmbio, então... Bom, e daí essa história aí Rolou. aconteceu. Passava as férias, a gente voltava a se encontrar no ano seguinte, a gente voltava a se aproximar, daí encontrava nos luares, encontrava na praia, Ô, fazia alguns Marcelo, programas mas só juntos. para eu ilustrar um pouquinho. Nesse tempo que você ficava longe da amizade, né, Sim. das meninas ali, não só no caso da Gabi, acho que da galera ali. Nesse ano, porque um ano, né? Você sentia aquela vontade de chegar às férias para você encontrar? Ou não? Era um acaso? Não, vou ser sincero, não. Não, Não, não. Você nem pensava. Não, era uma coisa assim que quando a gente via, quando eu a via na praia,
eu me interessava por ela e queria ela, né, dentro da casa das mulheres, era ela que eu me interessava, né? Casa Mas das assim, mulheres, amor, ele não, das tem que Ribeirão, responder. assim. Dentre as opções, eram Dentre só as mulheres. opções. Mas é verdade, porque Eram você quer quatro acertar ali no mulheres, mercado. 4. 4 solteiras. Quatro É. meninas. E você escolheu a Gabi. Gabi, olha só. Aí do E eu primeiro. falava pra ele, eu falava, mas tem a minha prima, Ana Helena. Ele, não, mas eu não quero ela, eu quero você. Ai, você ainda Olha aí. tentava. Eu tentava a jogar Gabi. pros lados. E aí da, É, e aí da Gabriel primeira sempre vez, interessava por da mim. primeira vez não, Deu fora. não rolou. Daí no ano seguinte, então, daí assim, eu não ficava lembrando dela assim o ano inteiro, a gente se encontrava. Então, sempre que eu a via, eu gostava dela e me interessava por ela. Mas daí no ano seguinte, fui atrás de novo, dessa vez mais esperançoso. A família dela gostava de mim, a mãe dela gostava de mim. Ela também tinha um primo pequenininho, que hoje tá gigante, que era o Pedro. Então eu brincava com o Pedro, eu sempre me dei bem com criança, daí na esperança de me aproximar. Enfim, moral, que engraçado, eu lembrei disso agora. Eu conquistava as mães. As mães me amavam. Sim. Ai, Gabriela, mas você tem que... Esse menino é o máximo. Estudioso, faz Estudioso. poli, Já fazia poli, né? Fazia faculdade. inteligente. As mães gamavam em mim e a filha não. Né? E me dava Você fora. não ia namorar com a mãe, né? Daí, exatamente, eu não estava interessado na mãe. Daí, ano seguinte, fora de novo, né? Sim. E daí a pergunta é Nossa. quantas vezes isso aconteceu? Acho que 3. foram Legal. 3 anos. anos. Por quê, ué? Réveillons levando 3. fora. Ou seja, 4 anos, né? Porque foi quando a gente conheceu, não teve o negócio. Gente, Sim. que 3 loucura. Uma horas. família hoje, olha. Mas nesse tempo, Gabi, Eu sempre ia tinha nela. os seus namoradinhos? Não. os O seus- Celo foi meu primeiro e único namorado, mas assim, eu tinha esse paquera Tinha que eu paquera. achava que Tá. ele era, sabe, que A ele ia última voltar. bolacha do pacote. Exato, que ia voltar do intercâmbio, que ia dar certo, que imagina que eu ia ficar com ele porque eu estava esperando o paquera. E o paquera nem aí pra mim, né? Eu também, não ficava com nenhuma outra menina. Não, o Celo Ah, namorou, né? tá esse bom. Não, eu meio tava na tempo. faculdade, bicho. Eu tava... Tá bom. Namorei, Namorou. é verdade. Ah, é verdade. Quando eu comecei a namorar, eu lembro que você... Ficou com ciúmes. não rolou uns ciúmes? Não, acho que não. Ah, bom, então a história é longa. É tão longa que a gente até se confunde. Aí chegou no quarto, aí chegou no Você sentiu falta dela? Aí Não. chegou no E quarto você ano. sentiu? Não. Não. Chegou no terceiro ano, né? Terceiro. No terceiro Não era fora. pra ser ainda, né? E foi uma época que eu mudei pra São Paulo pra fazer cursinho. Então, as coisas estavam mudando, né? Porque eu ia ficar pelo menos mais próxima na mesma cidade. Ela também tava amadurecendo e percebendo que o nerd tinha suas vantagens, um moço nerd, né? O E aí a gente... nerd não era bobão, era só nerd. Era só Exato. nerd, exatamente. E aí, acho que em São Paulo a gente chegou a sair alguma vez, mas saímos com primos, não é que saímos só nós dois. Mas... Vou contar a história, é a parte importante. Qual é? Que eu não fui atrás de você. Ah, tem. Essa é a como chave. assim? Todo isso o é- Réveillon eu ia e tu Sim, levava fora. Sim. E daí É, teve um Ela Réveillon já tava se que eu me achando, revoltei. né, demais. Falei, ó, Exato, esse Réveillon nossa, aqui, Ela já eu tava não vou esperando. atrás de você. Claro que ela esqueceu, né? Entrega o ouro pros É claro que ela solteiros esqueceu aí, essa então. parte, quem não esqueceu. Entrega o ouro Será pros que o solteiros. homem tem que dar de difícil também? É. Verdade. Meu teve pai- esse meu ano pai que você falava, não né? foi atrás de mim, chovia no Réveillon. E eu falei, onde você tava? Eu falei, o jogo virou, Gabriela. E eu não pedi, e eu não tentei ficar com ela, né? Eu continuei, fui embora, dei oi, feliz ano novo, claro. Não é porque eu não queria ficar com ela que eu não queria. Eu queria, na verdade, mas eu não ia mais me submeter a um quarto fora. Acho que essa que é a ideia. E nesse Réveillon Eu tinha especificamente, recuperado a minha dignidade. o meu sogro, a hora que eles saíram de casa Meu pra pai ir pra falava, festa. do não Réveillon, vai atrás dessa menina. Essa Tá menina não quer proibido. você, tá proibido, né? Claro, ele tava brincando, mas eu concordei e não fui, né? E daí, desse Réveillon, em janeiro, a coisa foi esquentando. Ela ficou sentida no Réveillon, foi falar com a irmã, com a prima. Daí a família começou a ajudar. E em janeiro, final de janeiro, se não me engano, eu voltei pra fazer a segunda fase da... Não, você foi fazer uma entrevista de trabalho uma e entrevista você de trabalho. voltou pra praia. Você foi, sei lá, dia 2, voltou dia 5. E nessa volta, A gente eu ficou. resolvi ceder e fiquei. E ficamos. Ficamos, primeiro beijo. E foi o ano que eu me mudei pra São Paulo, é verdade. Agora eu lembrei. Daí a gente ficou enrolando 2 para dias, começar a namorar praticamente um ano. Teve uma pausa no meio do caminho. E daí no final do ano, dia 26 de novembro, você tem ou não? Acertou. A gente começou a namorar. E desde então, são 14 anos até hoje, basicamente. Nossa, gente. Aí São apaixonou. 7 anos de namoro e 7 anos Aí de casamento. apaixonou, Que Aí apaixonou. história. Mas esse começo é Tinha interessante, tudo pra né? dar errado, gente. Pensa, sabe o que eu fico Do pensando? nada, amor. De São Paulo, Ribeirão, aluga Então, casa. Hoje tem uma comum, casa. né? Umas coisas que vão se encaixando. E outra,
ela podia ter arrumado outro namorado nesses Nesse anos. tempo, né? Os É um tempo dois, muito né? longo. Nesse Dois, ele tempo. podia... Gente, As ver coisas hoje, olhar. muito. Eu imagino que às vezes vocês param, ficam olhando as crianças, assim, um domingão, né? Fala, gente, olha. A família linda. Sabe que eu vocês penso muito? formam. Eu Conta, falo muito isso conta, pro você vai Celo. contar. Às vezes eu olho pro Celo e falo, gente, é o Marcelo de Guaicá. Eu falo, é o Celo de Guaicá. Porque ele era o Marcelo de Virou marido, Guaicá, né? né? Que era um Imagina amigo, só. enfim. Nossa, gente. Eu falo, E o tempo passa muito rápido, né, gente? É. A gente recorda lá atrás e fala, meu Deus, já acabou, passou. Vivi tudo isso. Hoje vou viver com esse o resto da vida. Exato. A minha Graças esposa é aquela menina lá Aquela menina Nossa, lá que gente. você tanto quis. que eu falei pra ela, o jogo virou, ela que me deu fora, falou, não quero você, me desprezou. E eu É brinco essa com que eu meu casei, sogro. né? eu brinco Essa é a minha mulher. com meu sogro que ele falou. Eu falei, bem no Réveillon que você falou, não vai atrás dela. Ele, né, ficamos e casou. Quem diria? Olha, você vê. Falei, ótimo conselho esse. Você... Eu brinco, cara, que é o destino, né? É o Deus, né? Deus, né? É Deus. A gente sabe que hoje que é Deus, né? Sim, E total. vocês fizeram dar certo, né? Sim, Então, aí vocês namoraram quanto tempo? 7 7 anos. 7 enrolamos anos. Também, é. 7 anos. 6 anos Eu que enrolei, né? namorando e 9 Eu falei, eu meses de tinha que noivado. revidar, né? Ela me enrolou 4 anos pra me dar um beijo. Eu falei, vou te enrolar 7 anos enrolou. pra casar, né? Mas aí você ficou esse tempo todo em São Paulo ou chegou a voltar para Fiquei. Ribeirão? Não, Então, o tempo todo não. Eu fiz faculdade 4 anos. Durante o final da minha faculdade, o Marcelo foi morar 1 ano em Singapura. Então foi outro desafio do namoro. Esses caras à distância. E é uma distância bizarra, né? Claro. Porque são 12 horas de fuso. Claro. O fuso atrapalha muito, É. porque... imagina assim, que eu ligava pra ela de noite. Eu tava na festa lá. porque Eu tava E ela tava indo dormir. ela acordando. Ela tava Acordando, acordando. indo pra faculdade. Nossa. Nossa. É muito estranho o fuso, porque você não tem momento de conversar, porque a conversa da manhã não combina com a conversa da noite. Então era um negócio meio estranho mesmo. Foi um período, foi E um ficaram. grande desafio. E aguentaram. Sim. E uma pergunta agora chave aqui. Não, tem Vocês coisas muito legais sempre foram nessa história. católicos? Sim, Sim, de famílias sempre somos católicas. As famílias são católicas. E vocês viveram a castidade nesse tempo do namoro? Não, Mas Não? vocês conheciam a castidade? Alguém Também tinha não. ensinado? Não. não, na verdade. Mas mesmo sendo mesmo a família, católicos, eu ia perguntar frequentando. Mesmo, eu falo por mim, acho que o Marcelo passou pela mesma coisa. São aquelas famílias católicas, assim, a avó muito católica, Tá, filhos meio católicos, né, assim, de educação católica, mas geração anos 60, sexo, droga e rock and roll. Sim. E netos católicos por tabela, né? A Lara teve aqui, né? Quando a gente entrevistou ela, falou católico de IBGE. IBGE, A exatamente. gente ouviu esse termo, achou bem interessante também. Mas o lance, eu acho que eu nem vejo... Óbvio que tem parte do contexto, né, da família e tudo mais. Mas minha mãe, ela era muito... falava as coisas que eram certas e erradas, né? Só que eu acho que, no meu caso, especificamente, eu era meio revoltado e falava assim, não, a igreja acho que tá errada aqui nesse ponto. Sabe essa sei. coisa assim? Não, acho que a igreja, de fato, não se atualizou nesse ponto. Ela tá errada. Então, a sua mãe fez o papel dela, você que foi o rebelde. É por conveniência, né? A gente meio que O momento faz também, né? A aversão. amizade, né? Exatamente. O ambiente que você está Meio, incluso ali, ele também manda muito. Né? Muito. E acho que é outra coisa assim, a gente também não tinha noção Do que é. do tamanho do pecado. Por exemplo, a coisa errada, quão errada ela é, você entendeu? Entendi. E por que ela é tão errada? Entendeu? Essa parte que não era tão claro. Porque Isso parecia acontece algo muito. simples, concorda? Sim. Ah, mas Acontece você... muito. A questão simples, transar antes do casamento, né? Que era o... na época era o dilema. Assim, você ia falar de ver a castidade antes de casar, o que quer dizer? Quer dizer, se vocês têm relação sexual ou não tem. E daí eu falava, não é possível que isso seja um pecado gravíssimo. Assim como não é possível que faltar à missa seja um pecado gravíssimo. Matar alguém? Não, matar alguém eu entendo. Pecado gravíssimo vai se confessar. Mas para mim esses dois aí, faltar à missa e ter relação sexual no casamento, não era um pecado grave. Não era para mim. E acontece muito. Esses dias eu atendi uma noiva, católica também e de BGE, né? Na época. Só que aí ela viu um vídeo do Frei Gilson falando sobre isso e ela falou, opa, é Peraí. pecado? E grave. É pecado e grave. Aí ela foi na paróquia que ela ia de vez em quando, marcou a confissão e o padre confirmou, não, é pecado. Só que ela não tinha noção. Eu falei, você está na santa ignorância, calma. A partir de agora, aí você já sabe. Exatamente. Né? E aí ela propôs pro noivo dela, enfim, começaram agora a viver, comecei a atender eles, começaram a viver a castidade, mesmo depois de noivo. Eles são mais velhos, têm 35, 36 anos. Então, sempre há um recomeço, né? Com certeza. Ah, sim. E como que foi para vocês, assim, esse recomeço? Né? Mas até, na verdade, não vamos partir por aí, não. Vamos puxar um pouquinho. Aí vocês, né, decidiram casar, certo? Sim. Casaram na igreja. Casaram na igreja.
Eu tinha uma revoltinha, assim. Contra a igreja? Não, vendo? não, Todo não mundo. contra a igreja. Eu não queria casar no ambiente igreja, Tá. né? Assim, dentro de uma igreja. Explica melhor, que eu fiquei verdade. Eu curioso. queria casar Nossa, não lembrava. na igreja, digo, casar né, com Recebendo as a coisas... bênção. Exato. Sacramento, você queria o sacramento. Queria o sacramento, mas eu não queria dentro Do templo. do espaço igreja, exato. E, na verdade, eu tinha um sonho de casar na praia, ou casar na fazenda. E, na verdade, foi um processo. E casamos, nós nos casamos na Ilha Bela. Porque também fazia um pouco, né, parte da nossa história, que a gente se conheceu na praia, enfim. A gente tinha ido pra Ilha Bela também algumas vezes juntos. E lá não valia. Onde a gente casou, né, não valia, né? Era uma época que as pessoas estavam casando muito fora da igreja. Não, mas valeu sim. Não, calma. Oi, alto lá. Você tinha que pedir autorização pro bispo. Pro bispo, porque isso, você perfeito. podia, não era assim, casa lá, o padre vai lá, faz o que tem que fazer. Não, você tinha que pedir autorização. Sim. E foi o que fizemos. A gente pediu autorização pro bispo, o nosso casamento. E a gente também tinha outro parênteses que a gente não queria casar fake. Então, a gente não queria que no dia, de fato, do nosso casamento, fosse uma um bênção. casamento Entendi. falso, que a gente já tivesse casado na igreja. Só pelo sonho de casar ali Isso, naquele só pelo local. sonho de casar fora. Tá. É. E isso, na verdade, foi uma decisão que, E, que inclusive, graças a Deus, deu certo, né? E, inclusive, revela bastante como é que era a nossa cabeça na época. Porque eu lembro que quando eu descobri que eu não podia, eu falei assim, mas como é que eu não posso casar ali na igreja? Tem uma cruz ali na frente, eu posso casar. Era verdade. Ah, não, o senhor tem que pedir autorização pro bispo. Eu falei, mas como é que o bispo pode negar isso? Essa era a minha cabeça na época. Entendi. Quem é ele pra negar? Bom, mas deu certo. Essa era a minha Ele é o cabeça na época. Ele é o bispo, É. basicamente. Ah, não, o bispo autorizou. O bispo autorizou. Acabou. Mas você entende Mas assim? Olha a minha antes cabeça, acontecia, entendeu? Hoje Eu em falava, dia quem é não ele? pode mais. Não pode mais, É, exato. mas justamente nesses anos aí anteriores, Foi. bastante tempo, podia, amor. Se tivesse essa autorização, hoje não pode mais. Bom, tivemos essa autorização, então nosso casamento foi válido e não foi fake, né? Foi Sim, válido no dia sim. e feito por um padre que a gente convidou De São Paulo. da paróquia que a gente frequentava. Mas nós casamos num lugar fora, assim, era uma fazenda num E foi gramado lindo o nosso de frente casamento. pro mar. E a profundidade do matrimônio, né? De Sem noção doação, de sacrifício, entendendo que é Nenhuma uma noção união. disso. Eu acho que a gente tinha no sabia meu casamento. parcialmente. Não tinha? A gente sabia que era pra vida toda. Assim, isso é muito claro nos votos. É muito claro, sim, mas assim, Mas não é tudo que é claro. Não, Entendeu? esses não detalhes... Por exemplo, que a gente não tinha clareza. Vou falar por mim, a Gabriela vai confirmando, né? A gente não tinha clareza o que quer dizer uma união sacramental, entendeu? Sim. Parecia mais um contrato. Quer dizer, a gente está combinando aqui que a gente vai se unir até que a morte nos separe e que a gente é na alegria e na tristeza, mas assim, é um contrato. Isso acontece muito, Marcelo. A parte sacramental do casamento não era clara pra gente, né? E até, assim, seria uma conversa longa até pra gente discutir o que isso quer dizer, né? Mas, de forma resumida, o que eu entendo hoje é que, assim, o sacramento do matrimônio, ele representa a união indissolúvel entre Cristo e a igreja. Sim. Né? É isso que ele representa. Então, a união do homem com a mulher é a união do esposo com a noiva. O esposo, Cristo, e a noiva, a igreja, né? E tanto que São Paulo fala lá na Carta aos Efésios, né? Grande esse mistério, né? Que isso representa. E daí, quando você entende isso, você começa a entender como é que o homem tem que amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja, e a igreja tem que amar o esposo, assim como a igreja ama a Cristo, né? E o que isso quer dizer? É amor de cruz. Então, Cristo morre pela sua igreja, e é assim que nasce a igreja, né? Mas E a antes igreja... vocês não tinham essa... Não tínhamos, né? Essa união, consciência. essa elevação do casamento a um sacramento, a gente Sim. não tinha clareza. Então, esse é um aspecto, né? Que a gente não tinha clareza. E o outro aspecto, e que isso implica, né? Basicamente implica como que deve ser o modo do esposo viver em relação à esposa e como que deve ser o modo da esposa viver em relação ao esposo. E que isso sozinhos é muito difícil de fazer, mas que vocês contam com o auxílio da graça, Isso. né? Que é infusa Isso. por Deus dentro do casamento. Então, a gente não tinha essa clareza. E agora a gente tem. Mais, né? Não dá para dizer que tem 100%, porque, como disse São Paulo, é grande esse mistério, Esse né? mistério. Se até São Paulo disse que era misterioso e É difícil de você. entender, quem sou eu para entender tudo, né? Sim. E a outra coisa era a questão da aceitar os filhos que Deus mandar. Vocês aceitam os filhos que Deus vos mandar, né?
Né? Fez essa Sim, pergunta para você. aceito. Né? A gente responde sim, Sim. sem a menor noção do que tá O respondendo. que isso quer dizer, né? Tipo, sim, quando eu quiser, na hora que eu isso quer quiser, do dizer? jeito que eu quiser, né? No tempo É. que eu quiser. Agora não, Sim. porque agora a gente não tá, tô num momento de carreira, pretendo viajar, tem umas férias marcadas aqui para um país muito legal, né? Então não é bem, não é Deus que tá mandando, É dele, né? Assim, justamente, claro que né? Deus Justamente. manda, mas assim, você tá colocando empecilhos, né? Sim. E isso afetou o casamento em alguma medida ou vocês conseguiram levar até bem o início, assim, os Vocês primeiros veem anos? diferença, assim, né? Depois que vocês... Porque eles vão contar a parte, amor, onde foi a mudança de Essa mentalidade, né? metanoia, Eu né? acho Mas, que, assim, comparado a essa metanoia que vocês vão contar já já, pro antes, pra esse antes que vocês viveram, você vê essa diferença, Gabi? É nítido? Sim, comparando as duas Nítido. fases, é nítido. É nítido, assim, acho que a entrega do casamento, a entrega pro marido, Sim. as entregas são diferentes. É bom você fazer as coisas com consciência, né, Gabi? Exatamente. Entendendo Ainda de mais- fato É o que nítido. é aquilo. Isso. Ainda mais eu que vim de uma família com pais separados. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. E minha mãe sempre foi muito independente. Então, assim, não, vocês têm que fazer as coisas para não depender de homem. Mas hoje eu entendo o que ela quis dizer. Foi uma separação muito, muito dolorida para ela. E ela, assim, meu pai não... Teve que se virar, né? meu pai não assumiu nada. Praticamente mal aparecia na nossa vida. E ela teve que lidar ali com os recursos que ela podia para nos criar. E quando eu casei com o Celo, eu sentia muito isso. Eu achava que eu tinha essa força, assim. Eu falava, não, eu consigo fazer as coisas sozinha por mim. Ela não me deixava levar as malas, porque a mãe dela ensinou ela que ela tinha que levar a própria mala. olha. E o Celo falava, não, deixa eu carregar a sua mala. Eu falava, não, que carregar minha mala? Imagina, eu carrego minha Porque é mala. uma Tem braço, eu ilustração. carrego. Exato. Não é mais ou menos isso? Exatamente. Ser Tipo, cuidado autossuficiente, mesmo, né? entendi. É uma ilustração, né, da mulher autossuficiente, certo? Ela E não da precisa do mulher homem. atual, viu? Porque é uma ilustração do trabalho do homem, né? Pô, carregar a mala é peso é pro homem. Pro homem. É simples, né? Amamentar é da mulher, que é Mais um é carinho e 2, é peito. isso. O homem que vai fazer a força ali. E pra mim, naquela época, isso era claro e evidente que eu tinha que carregar minha mala e era assim que tinha que ser. Então, essa mudança, sim, né, nesses detalhes, isso mudou da água pro Mudou vinho. muito. Completamente. E então tinham essas questões. Eu sentia, eu olhando para trás assim, eu me sentia muito egoísta, né, na questão do casamento. Era como se eu tivesse ali, mas mais de espectadora, ao invés de estar envolvida no casamento, sim. sabe? De saber a verdade, de verdade, o que eu estava vivendo e o que estava acontecendo. É a guerra. E o peso que aquilo tinha para minha vida e para o resto da vida. E hoje é completamente diferente. Então, mas quando a gente não entende, Gabi, se torna um peso, né? Exato. Quando a gente entende o que é o matrimônio, aquilo que eu tenho que fazer ali no dia a dia com meu esposo, Sim. com amor, com dedicação, aquilo deixa de se tornar um peso, Isso. porque você entende qual que é a sua missão. É exatamente casa, né? isso, assim. Então, Essa alivia mudança. só essa mudança de pensamento. Exato. Se torna mais leve. É como se... Eu acho que é dar valor ao sacrifício, né? Sim, sim. É o sacrifício que tem um valor, assim, maravilhoso. Sim, Né? Porque, assim, o É difícil e o gratificante, sacrifício vai sempre existir em tudo, né? sim. E quando você muda a cabeça para enxergar isso com graça, acabei de e pensar. no casamento, né? Uma dedicação e uma doação diária, A gente escuta muda a muito, cabeça. né? As pessoas, eu lido muito com gente, né? O tempo todo, com mães, com amigos, enfim. E a gente escuta muito, né? Críticas do casamento, justamente. Isso que a gente entende hoje, que é algo positivo, que a gente descobriu o matrimônio, né? E você, tenho certeza, porque eu sou muito realizada no meu casamento, e as pessoas não têm isso. não. São frustradas, sabe? Você escuta a só gente também- criticando. Eu era Exato. também, isso que eu conheço. Eu era também frustrado, entendeu? Porque era uma briga dos mínimos. Quer dizer, eu tenho que fazer, eu vou dar o mínimo necessário para ela. Sério? E ela ficava meio que numa situação parecida de eu vou fazer o mínimo, né? E é engraçado, porque a briga era sempre essa. Mas você não fez isso, isso é o mínimo que você tinha que ter feito. Ah, gente. Só que e daí eu falava, mas como é que pode? Porque
eu achava que o mínimo era esse. E você tá falando que o mínimo é esse, né? E eu falei, o seu mínimo é esse. E ela falava, não, o meu mínimo é esse. Então você fica com aquele gap ali, aquele vazio de, vamos dizer, que ninguém tá sendo bem atendido. Sim. Eu não tô sendo bem atendido porque eu tô com uma expectativa de... E ela não tá sendo atendida e ela tá vice-versa, né? Quando devia ser o máximo, né? A gente devia estar máximo, lutando pelo sim. máximo, não E pelo que é a mínimo. mudança, pelo né? mínimo. Repara, quando eu É falei do isso. sacramental e a postura de Jesus para amar a igreja, Jesus, ele morre pela tua esposa, né? Sim. Então, o que você... Assim, no casamento, não se espera nada menos do homem. Nada menos. Não é mais que isso. É só isso. Só morrer pela tua esposa. Mais nada. Sacrificar Você tem que estar disposto a morrer pela tua morrer, esposa. Morrer no isso, serviço, morrer no amor, ou morrer, cara, pulando na frente dela para tomar um tiro, entendeu? Se for necessário. É isso que é o papel de do fato, homem. é morrer nas suas vontades, morrer No seu egoísmo. no seu egoísmo, né? O Paulo Henrique, Então é a quando briga do gente máximo, casou, né? eu me recordo. É. Às vezes a gente comprava doce em casa e tudo. E eu casei com um Paulo Henrique mais egoísta. Hoje, imagina, É você lembra verdade. disso, amor? Muito. Nossa, ele queria Muito é boa, muito. Ele queria comer o chocolate Sozinho. sozinho, É. um pacote de bolacha sozinho. Eu falava, amor, você passou fome na sua infância? Imagina, se minha sogra escutar isso, jamais. Amor, gente. falando de fome, doce, querida. falando de doce, olha aqui o que chegou. O melhor açaí O açaí do chefe. O açaí do chefe, os nossos convidados. Mas a segunda vez que ó, eu como é bom mesmo. Bom, né? A gravidinha já vai ali, ó. Então, se você também quer se deliciar com o açaí do chefe, o cardápio digital tá aqui na legenda, tá? E tem muitos bairros que a entrega é gratuita. Então, dá uma olhadinha aqui no cardápio digital para saber se o seu bairro a entrega é gratuita, mas se não for gratuito, eu vou te falar. Independente do valor do frete ali, da entrega, Da entrega. né? Você precisa provar o seu açaí do muito chefe. bom, é muito bom. Muito bom. Mas vamos lá. Continuar que o papo tá bom. Tava pensando uma coisa, né? Pensa, vamos voltar para trás lá no momento em que eu de fato consegui convencer a Gabriela a se interessar por mim, né? Fiz um movimento totalmente contraintuitivo, né? Ao invés de eu ir atrás dela, eu saí dela, né? sim. Me fui embora. E a vida é cheia dessas, né? De movimentos contraintuitivos que acabam dando mais resultado. E acho que isso vendo agora o que a gente estava falando, é meio isso, né? A gente achava que fazendo o mínimo ou cobrando o mínimo, você ia conseguir melhorar o teu casamento. Mas parece que a melhor forma de você... você está bravo com teu esposo ou com a tua esposa. A melhor forma de você fazer ele melhorar é você melhorar muito. Digo assim, você fazer um movimento totalmente contraintuitivo. Não entrar na briga de quem faz menos, né? Ah, você não fez, eu também não vou fazer. Você faz o oposto. Você não fez, eu faço em dobro. Você não fez, eu faço em dobro. E essa é a postura que, de fato, é a postura do casamento sacramental, do casamento cristão, né? E esse casamento, ele voou, né? Ele é um casamento de... Sim, eu tava comentando esses dias lá na sala dos professores na escola e falando de morte, né? Que a gente não sabe o dia que a gente vai partir e tudo. Aí se a gente tá preparada pra morte, tudo, eu falo, fico com medo só de eu não estar com a minha confissão em dia, né? Briguei com as minhas... Mas eu tenho mais medo do meu marido morrer do que eu. É bem isso. Porque eu não sei o que vai ser de mim, gente. Eu não sei mais viver sem ele. É algo assim. Não sei, de verdade. E aí uma das amigas que estava sentada do lado falou, nossa, eu nunca ouvi isso de uma esposa. Gente, parece que eu estava conversando com um ET, com um extraterrestre. É algo assim. Parece que eu tô inventando, que eu tô... E aí eu falei, não perdi a oportunidade. Eu falei, você não conhece, é porque ela é nova lá na escola. Você não me conhece, as meninas já conhecem. Falou assim, ó, segue ela. Segue o que ela fala. Assiste o Casamento em Pauta. Assiste o Casamento em Pauta, as meninas falaram. Mas é isso, todo lugar que você pisa tem alguém reclamando do casamento, tem alguém falando mal de homem, ou mal da esposa. É o clássico. Mas é porque Ou não dos sabe. filhos, Ou né? dos filhos. Enfim, reclamam da vida que é para ser uma bênção, bem vivida. E não é por quê? Porque não se abriram para aprender a viver. Isso. A gente não nasceu sabendo como que é um casamento. Ai de mim se eu não tivesse lido, estudado, assistido vídeos com gente que, sabe, que conhece. Se formado, né? Formado. Até pegando esse gancho da Érica, o que fez vocês mudarem assim? Essa metanoia, né? Essa Quando chavinha, foi? essa mudança Foi um de processo mentalidade. dolorido. Como que foi? Conta Pra um mim, pouquinho. dolorido. Porque Foi, Gabi. Aconteceu aí, Porque é muito pra bom começar. saber isso, porque muitas mulheres podem estar passando por isso,
né? Sim. E você vai ser uma voz de Na esperança. verdade, eu queria que todas passassem por isso. Como que foi? Mas foi o Celo que começou esse processo aí. Eu não lembro exatamente o ano, mas a gente ainda morava em São Paulo. Ele começou a fazer dirigência espiritual, começou a se aproximar, né? A mudar um pouco a cabeça. Ele fazia parte de um grupo em São Paulo que eles se encontravam toda segunda-feira, que era um grupo de liberais, vamos falar assim, de estudos liberais. E hoje eu vejo que esse grupo, assim, foi o grande iniciador de uma mudança, de um movimento grande que a gente vê acontecer em São Paulo, né? O grupo, obviamente, eles não são mais liberais, eles evoluíram, graças a Deus, mas foi tudo... Deixe meus amigos liberais ouvirem. Mas começou aí. E nessa época eu tava focada, a Olivia ia nascer, zero, sabe assim, eu não fazia a menor ideia do que eles conversavam, do que o Marcelo, o que era dirigência espiritual. Era um mundo completamente, assim, à parte. Pois é. E, na verdade, foi depois que a Olivia nasceu, veio pandemia, nós nos mudamos para Ribeirão. E o Marcelo, muito, né, sem amigo, pandemia, numa cidade nova, com um nenê pequeno. Foi tudo junto, né, nesse processo. E aí, aqui em Ribeirão, ele começou... O Tadeu é meio meu primo. E ele começou a sair com o Tadeu, a encontrar o Tadeu eventualmente. Se aproximar da obra, né? Da Opus dele. E começou a se aproximar da obra pelo Tadeu. E a irmã mais nova do Tadeu é uma das minhas melhores amigas. Então, tinha muita coisa em comum, né? Assim, E é uma família Tadeu, linda, né? Pensa, você olha aquela família, é uma família linda. né? A É. gente já Então você recebeu olha e eles fala, aqui. pô, que família linda. Você que tem, quer saber como é Você que quer ficar perto, você quer faz, descobrir como o que eles fazem, funciona, você quer... como é que não você é? pensa, né? Ué, normal. Tá fazendo direito, eu quero saber como é que faz. E aí o Celo começou esse processo de autoconhecimento, vamos falar assim, né? Começou a estudar muito, começou a ler muita coisa diferente do que ele estava acostumado. Que bacana. Eu só lia de economia e como ganhar dinheiro. Do nada. Né? ele começou- Do Como nada. empreender. E daí eu Como descobri... ganhar o reino dos céus. Comecei, Olha só, comecei né? a estudar Como foi um muito pouco mais de valioso. História, né? E acho que tem um evento aí que acho que a Gabi não se recordou. Mas imagina que em algum momento dessa trajetória de avanço, teve algum dia que deu um clique e eu cheguei em casa e falei, ó, Gabriela, não é? Não sei, conta o que é que você vai contar. Não, que eu falei assim, que eu falei, ó, não tem mais como a gente fazer. Eu falei, ó, eu não vou mais evitar filho. Foi. Um dia ele Falei, eu não vou chegou mais com evitar essa. filho. E até então você tomava remédio? Eu usava Eu não tomo, camisinha. não, desde quando, um pouco antes de eu casar, eu parei porque não me fazia bem. Não usava nada, já fazia, sei lá, devia fazer Eu 6, falo, ela acertava 5 várias anos. coisas. Isso é clássico da Gabriela. Desde sempre, eu ficava dando um monte de volta, assim, e ela tava certa. Eu voltava e chegava nela, entendeu? Assim acontece lá em casa. Então, Não. olha que coincidência. Olha Mas não é certa em E tudo eu também, tá deixo bom? ele errar, depois ele vai, amor, você avisou. Mas também não é certa em tudo. Mas tô dizendo assim, mas muitas Mas eu coisas ao deixo longo ele da errar. nossa trajetória, a Gabriela tava certa. Eu até tenho nos nossos votos isso do casamento, né? Que eu falo, meu, parece que eu fiz um monte de coisa ali, um monte de coisa, e de repente eu descobri que a família é a coisa mais importante, e você tá aqui, que a ambição dela era casar e ter família. E eu queria uma mulher ambiciosa, que fosse da Faria Lima, ganhasse dinheiro. E daí, meu, graças a Deus, minha esposa, ela quer uma família linda, né? Que Quer acho que- cuidar do lar. quer cuidar do lar, né? Esse lado matrimonial dela, né? Da mãe. Mas então, voltando ao ponto, o que eu tava... então teve um dia que eu falei, ó, eu não vou mais evitar. E o que isso quer dizer, né? Se eu não vou mais evitar, quem tem que evitar, em teoria, é você. Só que daí eu falei, se eu souber que você tá evitando, eu não vou transar. Falei, ó, eu não vou... Não, foi caos, assim. E rolou Peraí, esse momento. Na verdade, esse foi o Rolou caos. essa... O sofrimento maior, assim, de esse toda a momento, mudança foi esse. E acho que ela duvidou um pouco, né? Porque até então, pensa, quem que era que pedia... Você. Que queria mais Marido, sexo, né? que não era tu atendido. Um É homem, né? dinâmica. O homem quer mais, a mulher tava menos. E esse né? seu posicionamento já veio dessa conversão. Veio de uma Estudo, conversão. intelecto, Teve um evento experiência anterior. com Né? Deus. O evento anterior é muito simples, né? Eu comecei a estudar alguma história com um professor e comecei a me aproximar do movimento pró-vida e lutar contra o aborto. Bacana. E essa luta, ela é gigante, ela é uma luta linda, é uma luta santa. E o que acontece? Eu estudando o aborto, percebi que o que eu estava fazendo
era mais ou menos a mesma coisa. Sim. E eu fiquei arrasado. Falei, como assim, né, gente? Eu tô lutando aqui contra o aborto, eu preciso ser coerente. Porque você vai lá e tem sempre um aborto, um assassinato de uma criança. Qual que é a motivação da mãe, né? Mas por que aconteceu isso? Aconteceu porque ela teve relação sexual provavelmente fora de um casamento. Então, agora ela é uma gravidez indesejada, ela quer tirar. Então você começa, mas por que ela transou fora do casamento? Tudo que você vai vendo do aborto, se você for estudando aborto, tudo, você vai chegar em método anticoncepcional. Sim. E castidade, tudo. E isso, de repente, quando você começa a ensinar para os outros, eu comecei a dar palestra de por que tinha que ser contra o aborto e tudo mais, de repente eu falei, mas, eu tenho que Viver isso também. Sim. E daí foi esse momento que chegou para Gabriela, né? E daí ela vai contar a parte dela aí, porque não foi tão E nessa trivial, né? Ele Imagina, chegou chega com teu tudo marido. assim? Ele, A Olivia tinha quantos aninhos? Ah, recente. Olivia Recente. tinha 3,5, 4 no máximo. Nossa, Deve fazer 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2. é recente. Super recente. Não, e eu ficava pensando, eu falava assim, mas o que eu faço, senhor? Porque 1 ano e meio. ela falava assim para mim, Eu mas você não chorava. pode fazer isso, porque quando a gente casou, a gente não era assim. Eu falei, pois é, Gabriela, eu concordo com você. É que o mas Celo, ele é muito o que eu vou fazer? reto, sabe? Ele não deu, não foi... Ele não rodeou. Não rodeou. ele não me preparou, sabe? Foi uma noite assim, pá, é isso e ponto. Mas o que eu vou fazer, né? Eu falei, E eu posso tava zero fazer? no processo de enfim, né? Processo assim de autoconhecimento. Eu tava muito focada na família, nas crianças. Então, pra mim, Não, ela tava vivendo tudo normal, bonitinho, assim, sabe? Só que ela não tinha dado não tinha dado clique. clique, Não Tá. tinha E, virado a portanto, chave. quando eu venho e encaro isso, curiosamente rola aquele momento, assim, há 3 meses atrás, o Marcelo quer transar e a Gabriela ficava fugindo. E aí, de repente, o Marcelo fala, só vou transar sem evitar, e, É assim e pode fazer agora. o que você quiser, assim. Não interessa. Se Não, você foi estiver um evitando, se você quiser que a gente evite, eu não vou transar. Foi um processo Aí você dolorido. começou a falar, você quer que eu tenha 10 filhos? Exatamente. O que vai ser da minha barriga? Eu falei, eu não vou ter 10 filhos, a minha barriga não vai crescer 10 vezes, você tá louco. E eu entendo ela, entendeu? Não, Você não sabe, fez zero eu- meu perfil ter 10 filhos. Imagina. Eu não tenho cabeça pra E isso. eu rezando, o que eu faço, né? O que eu faço com isso? Pô, não sei o que eu faço, não sei o que lá. Porque como que você lida também com essa situação? Imagina que você descobriu que é pecado, que você não deve mais pecar, e você deu clique. O que você faz? Tá casado. Tá casado. Você tá vivendo uma vida de um jeito. Sim. E de fato, parece que a solução é a mesma solução para todo tipo de pecado, né? Não dá para separar aos poucos. Você tem que falar, meu... Então, mas Vai. aí... Isso é uma essa- ruptura, né? É. Mas- romper com o Mas pecado, assim, falar, isso que eu não vou fazer mais. mas você chegou a agir sozinho mesmo? Ou você aproximou de alguém para pegar um direcionamento, ou até um padre, ou até, por exemplo, na figura do Tadeu, de um homem assim, que você já via aqui? Não, eu tava muito Ou próximo você- de pessoas me dirigindo, mas a direção era assim, isso é errado. A direção sobre o que fazer especificamente, vamos dizer, a prudência Tá. do meu contexto foi meio que sozinho. assim. Sozinho, tá. Mas eu comecei a rezar um pouco. Não, eu fiz algumas diligências fiz algumas diligências e também... Umas diligências especiais, né? que o foco era meio que esse, que eu faço, né? Que eu faço. Ah, então, Com pessoas então você foi acompanhado pessoas, também todas. nesse tempo. Esse processo, né? Desde Então, São mas Paulo. esse tema é muito... Mas Foi um é, choque. duro. É um choque, Gabi. Você sabe que, né? Mas a igreja é uma mãe, né, gente? Não, e Deus faz tudo tão Deus faz direito. tudo certo, né? Então, pensa no meu caso. O Theo meu mais novo tá com 6 anos. E a gente não evita, Pensa. né? E temos uma vida sexual, graças a Deus, ativa, Então, né, amor? E pra gente... E quando o Marcelo me falou isso, eu falei, impossível. Porque assim, parece que todas as vezes que você namorar, Você vai engravidar. É. E daí eu falava Né? pra Gabriela É a nossa assim... ignorância. Ah, entendi. Não, e Você a entendeu? gente Meu tem essa... desespero Você era... também não estava errado porque você não sabia. Não, Entendi. eu tinha a menor Entendi. noção. Não Não, e tinha a gente, nenhuma noção, e ao que inclusive. parece, estatisticamente falando, parece que assim, encostei na Gabriela nos dias certos, encostei assim, ela tá grávida. Esse foi o Até nosso nos histórico. dias errados. Inclusive, longe do dia também fica grávida, aparentemente. Mas o que acontece, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Não, eu ia só concluir. Conclui, eu vou lembrar o que eu vou falar. porque, né, falando aí da igreja, nós temos aí, né? Se você quer espaçar as suas gestações, não precisa de você ter um por ano, como eu tive. Um por ano, meu. Mas se você quer espaçar, tem aí os métodos naturais, Sim. né? Que a igreja
recomenda que se use. Que era o que eu fazia sem saber. Sem saber que era. Exato, sem saber que era. Então, existem. Fazia e continua não fazendo. significa, às vezes a gente fala, o pessoal fica assim, esse povo é louco. É porque, né? Não, gente, mas... Inconsequente. É porque, na verdade, é muito mais que falar de abertura à vida, o que a igreja nos recomenda é falar da paternidade, paternidade responsável, né? Isso mesmo. A paternidade responsável, ela traz tudo isso aí, abertura à vida, os métodos, né? Então, é tudo que a gente vive. Então, responsabilidade. né, a gente não é irresponsável, né? Sim. Então, pelo contrário, nós temos responsabilidade. Igual você olha, vamos pôr, a gente tá falando dele aqui, né? Do Tadeu. Você olha pro Tadeu e fala, é irresponsável? Pelo contrário. Você vai ver a vida, é muito responsável. Sim. Exatamente. Né? Então, é uma família muito responsável. Muito. Sim. Então, é que quem tá de fora não tem essa Não. consciência, né? Mas a sua consciência, quanto que ela mudou? Esse processo, né, da castidade foi o mais dolorido, assim, por muito tempo, por uns 6 meses, eu diria. Foi uma questão que, assim, eu não digeria. Eu falava de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu falo que Deus faz, né, a gente tá falando que Deus faz tudo impecavelmente correto. A gente mudou de casa, exatamente nesse período. E pro condomínio que nós mudamos, tem uma família que é da obra. E que, assim, foi muito especial no meu processo no meu processo, na minha mudança, né? No meu processo de virada de chave. Porque eu via eles, eu via ela, e ela sempre muito acolhedora. Uma pessoa que eu comecei a me abrir muito, que começou a me ensinar muito, mesmo ela não sabendo que estava me ensinando, ela estava me ensinando. Comecei a me aproximar dela, comecei a me aproximar das amigas dela, comecei a me aproximar do grupo, né, deles, o Marcelo em paralelo também, porque era um grupo que, né, todo mundo se conhece. É uma família mais bonita que a outra. É criança mais bonita que as crianças. É uma coisa de louco. É lindo de ver. É um mais lindo que o outro. É demais. Se quem quiser conhecer, é só ir na missa de domingo, 9h30, São Paulo É Apóstolo. surreal. Então, sabe, eu fui amolecendo, eu fui falando, olha, faz sentido. Isso existe, funciona, dá certo. Olha essas pessoas. Né? Olha essas... E eu me senti... Olha a alegria, Exatamente. E o mais, eu acho que foi o mais especial de tudo, no processo, foi que eu me senti, em todos os momentos, eu me senti muito acolhida por todos. As pessoas, de fato, vinham conversar comigo, interessadas em saber sobre a minha vida, sobre quem eu era. E eu Como nunca podia tinha passado ajudar, por né? isso. Eu tenho amigas de anos, sei lá, do maternal. Amo minhas amigas, mas é diferente a relação. Então, isso assim, foi a chave realmente a chave que faltava para ser virada do processo todo. E foi... teve um dia que eu cheguei pro Célio, né? Quase que eu cheguei pro Célio e falei assim, tá, já entendi o que é. Faz sentido agora. Eu entendi como que você quer viver, eu entendi Ela o que ficou você grávida. almeja. Aí eu falei o quê? Ela ficou grávida de novo. Aí eu fiquei grávida de novo, pois é. Foi tipo Entendeu? isso. Ué, entendeu? E já ficou outra vez, né? Mas, ó, então, mas assim, é muito louco isso. Eu lembrei o que eu ia falar, e tem a ver com esse lance de ficar grávida, né? Bastante. A Gabriela parece que ela é muito fértil, e a gente se assusta com isso, naturalmente, porque agora que a gente... Até aqui, parece que foi ok ser aberto à vida, porque a gente já tinha planejado na cabeça que queria ter 3. E agora? Agora o bicho vai pegar. Agora sim. E agora é o quarto, Deus. é o quinto. O que vai acontecer, entendeu? Não é só ela que tá assustada, eu também fico assustado. Porque criança dá um puta trabalho. São lindas, maravilhosas, mas assim, dão trabalho. E a gente fica preocupado com isso. E daí é aquela coisa, né? Nessas horas é bom não ter muito da escolha, assim. Se você... É bom, né? Quase que eu falo, o próprio ato sexual ele é feito pra não pensar muito. E quando você tá lá no ato sexual, você não tá pensando, né? Você tá presente ali, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, a gente fala da abertura da vida e fala, putz, pra gente que parece ser bem fértil, parece ser especialmente difícil, porque vai ter muito filho ou vai transar menos, vai ter que se conter muito, não poder transar nos dias que a mulher tá mais fértil, que são os dias melhores pra se transar e tudo mais. E daí eu falei, mas Gabriela, pensa bem, você preferia estar em qual lado do espectro? Isso. No lado que encostei em você tá grávida? Ou você preferia estar no outro lado que transa e não consegue engravidar? E a gente viu um testemunho no especial de Natal, né? De uma mãe de um casamento que tentava. A história dela é linda, por outros motivos, mas a história é linda. Mas ela não conseguiu ter filho ao longo de 20 anos de casamento, entendeu?
E daí eu falo, meu, pensa bem. Se você pudesse estar em algum dos lados, qual que você quer estar? Eu falo, eu agradeço de joelho que eu tô do lado Isso. da fertilidade, porque o outro deve ser muito, muito difícil. É uma cruz tremenda, Mas né? não é só para o nosso ego, né? É o presente que Deus nos dá de educar essas crianças, Sim. gente. Não. Então, se a gente não tiver essa consciência de que eles estão nas nossas mãos, eles serão aquilo que a gente plantar neles, é a ignorância da nossa parte pensar que eu tive, né, por minha escolha, minha decisão, para elevar o meu ego na sociedade, para mostrar que eu sou mãe. Não, a gente tem que encarar como essa responsabilidade. E a gente só tá vivo pela generosidade dos nossos pais, né? Sim. Que aceitaram acolher a gente, né? Geraram a vida e acolheram, né? Então, é bom ser generoso. E outra coisa também que recente, a família ela é um grande laboratório do amor, né? Em que sentido? Porque na família, vou falar do lado do Marcelo, do marido, né? Eu tenho que servir a minha esposa, eu tenho que prover para minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, né? E o amor verdadeiro é um amor no qual você se esvai de si e passa para o próximo. É isso que consiste o amor, né? Então, é o autossacrifício para pelo próximo, pela pessoa amada. Sim. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Ele morreu, ele próprio, para a minha salvação, né? Para a sua salvação, para a nossa salvação. Então, o filho, ele te ajuda, né? O coração vai... te ajuda muito, né? Porque você tem que... E até é engraçado, né? No dia que a Gabriela me contou que estava grávida, lembra? Que eu nem tinha entendido... Não, da Olivia, a primeira gravidez. Eu nem tinha sacado que ela tinha ficado grávida, porque ela faz umas presentinhos, eu achei que era pra outra pessoa. Eu achei que era pra minha filha, que ela tinha feito um presentinho bonitinho, né? E daí a gente tava planejando alguma viagem, e no dia que ela contou, eu falei, bom, então aquela discussão da viagem aqui pode cancelar, porque ela tá basicamente na mesma data que você vai estar com o barrigão, e, tipo, muda, né? E essa mudança, esse esforço de você ter que parar de pensar em si e pensar no próximo, é o treinamento do amor, né? Sim. E se você quer levar a termo a sua vocação universal, né? A vocação de todos, que é o amor, você tem que trabalhar. E nada mais... não tem academia melhor para praticar o amor do que só para a família, pô. Família. Verdade. É o que o Diácono falava do episódio passado, que o amor aí precisa ser encarnado, né? Sim. Então é no dia a dia, né? Ó, nós já estamos, na verdade, o tempo já deu, Nossa. infelizmente, mas espera aí. Passa muito rápido. Espera aí, porque mais com antes de tagarela. terminar esse episódio aqui, pra gente finalizar, porque já precisa partir mesmo, eu quero que você finaliza, Marcelo, porque eu fiquei sabendo de um evento surpresa que você fez para ela, né? E de um renovo, né? De uns votos que você fez. Então eu queria que você finalizasse o nosso assunto. Mas trazendo só isso. abrindo um Conta. parênteses, essa surpresa tem a ver com o processo de autoconhecimento nosso, dessa virada de chave. Uhum. Que eu sempre falava pro Celo que depois, né, que enquanto esse processo acontecia, quando nós íamos aos casamentos, eu me emocionava todas as vezes que as pessoas faziam os votos. Então, você está aberto a receber os filhos que Deus enviar, assim. Eu falava, gente, será que as pessoas estão falando isso de fato, sabendo a importância, né? E o peso que essa resposta tem? Porque eu, no meu casamento, falei praticamente da boca para fora. E isso eu falava muito para você. Eu falava, Celo, eu queria casar de novo só para ter a consciência daquele momento. Sim. E falar de todo o meu coração, falar sim de verdade. Verdade. Consciente, eu lembro que eu tinha esse desejo. E foram muitos casamentos. E ela também tinha outros dois desejos. Eu falei isso. Um era uma festa surpresa, isso que é praticamente impossível porque ela sempre se antecipa. E a outra é tomar sorvete na máquina do McDonald's com a boca embaixo. Daí eu decidi... Gabi. Esse ainda não realizei. Esse não foi realizado ainda. Daí Se alguém tiver um McDonald's, pode me convidar pra ir lá. Quando Pessoal, você for, Gabriela você me tem chama que que eu vou ter- filmar. Você vai ter que virar funcionária. Aí você vou faz. tomar- Mas se ela falar, você vai ter que pagar alguém pra ver se você consegue, mas enfim. Bom, Então eu esse tinha esse desejo... desejo, assim, muito vivo no meu coração, que eu queria falar isso e renovar isso dentro de mim com a certeza de que eu estava falando a coisa certa, né? De que eu estava, de fato, entendendo o compromisso que eu estava assumindo ali. E a festa surpresa. Então, o que eu bolei assim, tive essa ideia em algum momento. A gente ia fazer bodas, a gente casou dia 30 de setembro de 2017. Era muito perto do dia 30 de setembro de 2024. A gente ia completar
7 anos, certo? Isso. E daí eu decidi que eu queria chamar meus pais, queria chamar os pais dela, e eu queria fazer um evento, uma bodas 7 anos. E a surpresa, como não dava pra fazer surpresa de tudo, eu fiz uma surpresa simples. Eu não contei pra ela que eu ia convidar o padre, e o padre, convidei o padre, e o padre fez uma confirmação, fez uma cerimônia de confirmação dos votos. Sim. Que ele disse que é comum com 25 e 50 anos, mas que não tem problema nenhum se você pedir uma confirmação fora dessas duas bodas principais, que é a de prata e de ouro. Então eu combinei com ele, a Gabriela foi surpreendida comprei um monte de flor, né? A gente colocou a música que ela entrou no dia do casamento. Não, tinha até buquê, gente. Ela tinha buquê. Eu cheguei lá no evento, agora Era um evento pra 10 pessoas. Eu vou ter que fazer isso agora, viu? Mas foi muito bonitinho. E daí o padre tava lá e o padre fez uma cerimônia parecida. E daí é muito bonito, né? Receba novamente esta aliança em sinal do meu amor. Eu quero fazer isso. Receba novamente. Essa receba novamente é o Nossa, bicho. Que lindo, amor. Eu Muito tenho bonito, um sonho, né? que é casar de novo, mas com o mesmo homem. Sim, eu também queria casar com o mesmo marido. Eu falo pra ela, gente, como eu sonho em casar de novo. Não é? Nossa. E aí aconteceu. E daí eu fiz os votos, né? Então, nesses votos, a gente pôde... Eu falei pra ela, como se fosse assim, eu fiz votos quando a gente casou em 2017. E daí, dessa vez, eu fiz votos atualizados, né? Sim. Então, eu fiz os novos votos com a nova compreensão que a gente tinha. Falei do laboratório da família, falei do serviço, da alegria que a gente tinha de casar. Enfim, falei. E foi super bonitinho, eu peguei ela de surpresa, ela chorou. Mas bastante. foi bonito, eu chorei grávida, né? Falei, sacanagem, né? Fazer isso com a grávida. Mas foi bonito que o padre falou, né? O 7 é um número importante também, né? Pra nossa religião. Sim. É o número da simbolicamente, perfeição, ele Exatamente. ficou, né? Então, 4 é da terra, 3 é de Deus, então você juntos tem a perfeição, né? Da união de Deus com a então terra. foi apesar de não serem as duas datas principais de bodas, o 7 teve seu valor. E o presentinho é bonitinho também, né? O presentinho foi o seguinte, bodas de 7 anos é bodas de lã e de cobre. Então, você olha lá na internet, é lã ou cobre. Eu fiquei pensando, e dei para ela uma medalhinha do Cordeiro de Deus de ouro. Que lindo. Né? Então, o ouro seria o amigo do cobre ali, e o cordeiro é de onde vem a lã. E daí, inclusive, descobri várias coisas também, né? Estudei que Santa Inês, por exemplo, é uma santa que morreu mártir também, e o nome Inês é Agnes, né? E Agnes é cordeiro, né? Agnus Dei é o cordeiro de Deus. Então, Santa Inês é a santa cordeira, né? Tipo, ela tá fazendo referência ao Agnes, né? É o cordeiro. Não, várias coisas, é muito lindo. Quando você vai estudando simbologia, é uma coisa mais linda que a outra. E daí eu dei esse presentinho pra Gabi, e daí o presente a gente perdeu. A medalhinha. Esse fim inusitado. Então, assim, esse é o fim inusitado pro podcast. Perdemos a medalhinha. Não, faz tipo 2 meses. Perdi. Mas era pulseira, colar? Não, pingentinho. Era um pingentinho, mas ele é... normalmente o pingentinho do Agnus Dei, ele é como se fosse um relicáriozinho, pra você colocar as cinzas, né? E ele abria. Eucaristia, meu. É verdade. É pra teca pra colocar Eucaristia, Enfim, tipo um pingente. mas era pitico. Caixinha. E ele abriu. Eu não vi que abriu. Caiu. Tava na pulseirinha, caiu. Mas o mais importante foi, né? O interior. Isso, o material né? é menos importante. É o que você... Depois a gente recupera. Você tinha esse desejo também, né? Sim. Que lindo, Foi realizado. que lindo, gente. Fica a dica pra vocês. Ó, eu só vou fazer um merchan aqui e eu quero que vocês já pensem numa mensagem final de esperança para quem tá nos assistindo, tá? Eu só vou fazer esse merchan. Se você precisa de móveis planejados, você é de Ribeirão Preto e região, você precisa dar aqui preferência para o Andreuce Móveis Planejados. Porque se você fechar um serviço lá com ele, você vai estar, né, como se tivesse patrocinando o podcast aqui, tá? O Andreuce é um dos nossos patrocinadores, um dos nossos parceiros. Então, eu quero que você dê preferência. Se você precisa aí de móveis planejados, ou se você precisa... Por exemplo, nós fechamos com eles agora um rack, né, amor? Um painel com um rack. Então, eles vão produzir pra gente. Vou mostrar tudo lá no meu Instagram também. Então, eu quero que você dê preferência pro Andreuce Móveis Planejados. Né, amor? Isso aí. E agora... né? Amor, mas a gente não pode deixar de falar também da Libro. Você Da conhece a Libro, amor? isso, da Libro. Só que eu não tenho propriedade nenhuma para falar como o criador dela. Que nós temos aqui o criador da Libro.
Fala aí, Isso, fala faz um merchan da o Libro. merchan da Ó, Libro. e faz um merchan, o principal, porque eu vou fazer esse corte pra ele ser o principal aqui do podcast. A Libra é uma empresa que surgiu dessa nossa conversão também, dessa caminhada. Então, ela é obviamente uma empresa com fins lucrativos, mas antes disso, ela é uma empresa que tem uma missão bonita. E a missão dessa empresa é ajudar... a gente oferece um conteúdo infantil, conteúdo audiovisual infantil, tipo para você assistir numa TV, num celular, para substituir, por exemplo, outros conteúdos que as crianças assistem. Só que a ideia é transformar a tela num livro mesmo. Como se fosse um Kindle, só que acessível para uma criança pequena de 3 a 8 anos que muitas vezes não sabe ler. Então, esse é o que a Libro faz. Mas a nossa missão mesmo é o quê? É escrever essas palavras, essas histórias no coração das crianças, para que, memorizando, decorando, amando essas histórias transformem a vida dessas crianças e, ao mesmo tempo, se preparem, sejam meio que preparadas para o futuro, né? Porque as boas histórias, elas carregam junto, dentro dela, um simbolismo muito profundo, uma moral muito profunda. E essas boas histórias podem salvar o seu filho das coisas que vão vir no caminho, né? E, então, esse aqui é o objetivo da Livro, formar crianças amantes de leitura, né? De literatura. Então, E como adquirir o produto? hoje você pode entrar no site www.libro.com. Lá a gente tem nossos 2 contos disponíveis que a gente já lançou. Então, dá trabalho produzir. Imagina que a Disney tem 100 anos e produziu 30 contos que você provavelmente conhece de cor, né? A gente tem 1 ano, a gente produziu 2. Então, você pode assistir João e Maria ou Cinderela, que são nossos contos até agora publicados. E a gente tem outros 4 contos em produção, planejados para serem lançados ano que vem. Então, fique ligado no nosso Instagram também, que é libro, com 2bs.br. Vai estar passando aqui na nossa tela também, tá? Para Maravilha. você poder entrar lá, começar a seguir e, claro, adquirir o produto para poder... É um investimento, né? Para os seus filhos, tanto no presente quanto para o futuro. Mas para a gente finalizar, para você que aqui ficou até o Já final... entendi que a gente não quer tá? finalizar, né? Isso, a gente não quer, mas a gente precisa. Mas eu tenho certeza que você gostou. Então, ó, compartilha esse episódio. Clica aí, ó, compartilhar. Manda para todos os grupos que você está aí. E curte aqui também. Se inscreva no nosso canal. Nosso canal agora está com um canal de membros para você poder nos motivar, apoiar, fazer com que o casamento alcance mais, transforme mais casamentos, relacionamentos. E nós queremos finalizar com uma mensagem de vocês dois, de esperança para casais que estão vivendo em conflitos, brigas e precisam também dessa mudança de mentalidade. Quer falar primeiro? Ó, eu vou dar 1 minuto só porque o Marcelo, senão... Fala aí, Gabi. Pode falar você. Eu acho que a minha mensagem de esperança é o casamento sacramental, ele é muito mais especial. Então, é um convite a experimentar esse casamento, a se dedicar. Porque, no fundo, assim, acho que é uma frase... Eu ainda estou estudando muito, assim, eu estou buscando o conhecimento que eu não tinha, né? Mas, se eu não me engano, é uma frase de Santa Teresinha, né? Que o que importa é o amor, assim. Vai chegar no céu lá e vão te perguntar, quanto que você amou? Ah, eu amei... Essa que é a pergunta que importa. Então, no fundo, é isso. O casamento é a grande oportunidade, é o grande caminho, a vocação de cada um de vocês para amar. Então, amem no casamento, amem integralmente. Assim, nada é mais importante do que isso, porque é pelo amor no casamento que você vai estar amando a Deus, ao próximo, a todo mundo. Então, esse é o meu convite. Experimente, arrisque, né? Amar de verdade, se entregar nesse casamento. Amém. É isso. Gabriela, quer falar uma coisa? Não, queria só completar, né? É justo que muito custe, o que muito vale. Pronto. E às vezes a gente não dá o real valor, né? Então, para mim foi... É outro casamento, né? Como eu falei, assim. É outra vida, é outro casamento. E não tem nem comparação. 1000 vezes melhores. A gente conversa junto, muito né? mais. O casamento a 3, né? Junto com Deus, sempre. Sim. Então, transformador. Igual eu falei, eu queria que todo mundo, todas as mulheres, as famílias... Mas, vivessem Gabi, é isso. para isso que o Casamento em Pauta nasceu, sabia? Foi vendo tantas pessoas falando mal do casamento. Gente, a gente não pode se calar. Não. Vamos começar alguma coisa, né, amor? Vamos começar do jeito que tá e vamos lá e a gente está conseguindo, graças a Deus. Graças a Deus. Deus Tomara, tá porque o muitas casamento... famílias.
A Amém. família é a célula do tecido social da cristandade, né? Se a gente quiser ter uma sociedade boa, que é uma sociedade cristã, ela tem que ter a família funcionando, que é o Perfeito. casamento. E eu finalizo aqui com a palavra do Marcelo. Arrisque. Arrisque. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.